Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, eu sou a Danaí Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. E eu já estou aqui, prontinha para acompanhar você em mais um episódio que vai inspirar a sua jornada com boas ideias e também com muito aprendizado. Então eu vou te fazer um convite muito especial. Vem comigo, vamos juntos? Poucas pessoas que falam e conseguem de fato se conectar com o adolescente dessa geração. Eu sempre falo que o adolescente ele precisava andar com uma camiseta escrita em treinamento, para que todo mundo lembrasse que ele é um ser humano em treinamento, estagiário da vida adulta, e ter mais paciência. Livro aberto. Neste episódio do Pode Aprender, trazemos como tema os desafios da adolescência para a família e a escola. Esse tempo de mudanças físicas, emocionais e sociais traz dúvidas e inseguranças para pais, professores e para os próprios adolescentes. Mas também é a etapa em que se desenvolve responsabilidade, autonomia, autoestima e o equilíbrio emocional. E o apoio familiar e escolar se tornam fundamentais para que os jovens possam superar os desafios e desenvolver todo o seu potencial para garantir uma vida adulta saudável e significativa. Pega a caneta. As convidadas do nosso podcast de hoje são especialistas em trazer dicas para que pais e educadores possam lidar com adolescentes emocionalmente fortes, conscientes e responsáveis. Gabriela Mazei e Amanda Calvo são as cofundadoras da Empoderamento Adolescente, empresa de desenvolvimento pessoal e saúde emocional para os adolescentes. Gabriela Mazei é mestre em psicologia educacional, psicanalista e educadora. Gabriela, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite, Danaí. Espero contribuir bastante aqui com todos. E a Amanda Calvo é psicanalista, profissional da área de metafísica da saúde e também da comunicação e do marketing. É importante a gente pontuar aqui que as duas profissionais são apaixonadas pelo desenvolvimento humano e hoje também lidam com adolescentes em suas casas. Então, Amanda, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender. Muito obrigada, é uma honra e um prazer estar aqui colaborando com um tema que é tão importante e que muitas vezes fica esquecido nos dias de hoje, né, por a gente achar que o adolescente dá conta de tudo e que as coisas vão se resolver sozinhas. Bom, e para a gente dar o início aqui ao nosso bate-papo, eu gostaria de saber da Amanda e da Gabriela o que motivou vocês a fazerem esse trabalho, né, de fortalecimento emocional nessa fase que é tão importante, né, para o desenvolvimento, nessa fase da adolescência, Amanda. A gente sempre fala que o empoderamento adolescente ele nasceu de um encontro de propósitos, assim, né? Ele foi gestacionado em 3 barrigas de 3 mulheres simultaneamente que se encontraram e acabaram trazendo isso para o mundo, no sentido de que a Gabriela e a Daniela, elas já atuavam na parte socioemocional, com famílias, desenvolvimento humano, e elas tinham muita vontade de ampliar esse trabalho para mais famílias, para ajudar mais famílias, principalmente falando de mães e pais de adolescentes, né? E quando a gente se conheceu, o meu sonho era levar o conhecimento que eu tinha adquirido, então a minha formação inicial não foi psicanálise, e quando eu cheguei na psicanálise, eu falei assim, por que não me ensinaram tudo isso na adolescência? Eu teria enfrentado dilemas da minha vida de formas tão diferentes, teria feito escolhas muito diferentes, e esse sonho de levar isso para os adolescentes estava muito latente até que a gente se conheceu, e aí a gente resolveu unir forças para que a gente levasse tanto a parte do fortalecimento da família, quanto a parte do fortalecimento dos adolescentes, porque a gente sempre fala que não adianta tirar o peixinho do aquário, lavar o peixinho e devolver ele para o mesmo aquário, é um trabalho 360 graus.
e contribuindo, todo esse movimento que nós fazemos hoje com o empoderamento adolescente, ele não é somente e exclusivamente focado apenas no adolescente, mas tudo que permeia a adolescência, na verdade. Então, a busca do nosso conhecimento contínuo e também do desenvolvimento das imersões que promovemos, dos cursos que fazemos, tudo isso para ajudar, de fato, uma sociedade, num contexto geral. Por quê? Hoje, a gente precisa atuar com os adolescentes e falar diretamente com eles, porque tem poucas pessoas que falam e conseguem, de fato, se conectar com o adolescente dessa geração. Os pais tiveram uma cultura educacional no passado do qual eles não conseguem, de fato, aplicar hoje com os seus filhos. E eles estão tendo divergência de gerações. E esse ruído na comunicação está trazendo caos nas famílias, está trazendo caos nas escolas. Então, a gente trabalha com diversas áreas. Inclusive, nós falamos também com profissionais que atuam diretamente com adolescentes, sejam psicólogos, professores, a gente traz ensinamentos e treinamentos para eles. Também com os militares do ProERD do Brasil inteiro. Todos os militares do ProERD passam por um processo também de treinamento com empoderamento adolescente para que eles consigam melhor se conectar com o adolescente. É saber se comunicar com esse adolescente, não é mesmo? Exatamente. Falar com o adolescente, porque como as gerações são muito diferentes e é muito mais dinâmico, a minha adolescência, a adolescência dos meus pais não teve, por exemplo, o impacto tão forte da tecnologia, que promoveu uma facilidade ao acesso ao conteúdo que, ao invés de trazer informação, muitas vezes acaba trazendo uma desinformação. Eles acabam até confundindo, porque não são orientados com todo esse recurso, com todos esses conteúdos que chegam até ele. Então, é importante eu entender quem é o adolescente, quais seriam os comportamentos naturais de um adolescente, qual é o adolescente desta geração, o que está realmente permeando o adolescente dessa geração, e, com base naquilo que eu tinha da educação do meu passado, o que eu de fato preciso aprender e desenvolver para conseguir me conectar com o adolescente de hoje. Eu posso garantir que a educação que eu recebi dos meus pais é completamente diferente da educação que eu promovo para o meu filho. Apesar de ter recursos do passado, que a gente ainda valores, né, que foram me ensinados, eu consigo hoje, de uma forma diferente, com uma estratégia diferente, ensinar tudo isso para o meu filho. Mas eu tenho que usar recursos diferentes porque o mundo mudou. Se eu for fazer as mesmas coisas que me fizeram comigo, não vai funcionar com o adolescente de hoje. Bom, e de fato, né, ninguém nasce aprendendo a ser pai, né? Ninguém nasce aprendendo a ser mãe. Isso a gente desenvolve, né, ao longo da nossa vida. E ela é uma fase extremamente desafiadora, a adolescência, né? Então a gente não sabe como lidar com esse momento. Então eu gostaria de saber de vocês como que os pais e os educadores podem auxiliar os adolescentes a passarem por essa etapa, né? Por esse momento tão difícil e tão delicado. Isso é uma excelente pergunta, porque a gente faz, por exemplo, de segunda a sexta, todos os dias, 7h15 da manhã, no nosso Instagram, a gente está fazendo lives para trazer essa orientação, tanto para pais quanto para profissionais. Porque o que a gente vê, quando a criança, ela é de fato criança, né? Quando você tem um bebezinho, o que acontece quando o bebê começa a andar e ele cai? Você incentiva, você estimula, você diz, bate palminha, traz aquela alegria toda para que o bebê levante e continue. E não fique no chão e chore, né? Para que ele queira realmente voltar a andar. Conforme a criança vai crescendo e se tornando de fato um adolescente, os pais acabam confundindo a estrutura física, que é aquilo que ele está vendo, com a estrutura cognitiva, que é aquilo que ele não está vendo. Ou seja, o adolescente, o meu filho, por exemplo, de 14 anos, tem 1,75 m, né? Tá mais alto que eu, que tenho 1,72 m. Então ele é grandão, calça 44, você olha para ele e você fala, é um moço. Só que ele é um moço na parte física. Ele ainda não está com a estrutura cognitiva completamente formada. Então, quando o pai ou qualquer adulto chega para conversar com o adolescente, muitas vezes, por falta de conhecimento, querem tratar o adolescente como se fossem mini-adultos, como se eles pudessem ter a mesma compreensão de que um adulto tem, ou com a mesma experiência que um adulto tem. E aí o que acontece? Quando o adolescente erra, primeiro que o espaço, dependendo de cada caso, né, dependendo da cultura local também, de cidades, bairros, etc.,
Mas, assim, dependendo de cada local, tem um certo limite. Às vezes o limite é bem restrito e às vezes o limite é bem vasto, a ponto de não ter, de fato, limites, né? Então, avaliando por isso, a gente começa a ver que a forma de corrigir o adolescente se torna muito diferente de quando nós víamos uma criança caindo, errando, né, no seu passinho ali, que ela tropeçou, caiu, errou, e quando criança você incentivava, no adolescente você para de incentivar e começa a exigir mais. Exigir que ele estude, exigir que ele tenha a higiene básica, exigir que ele minimamente arrume o seu quarto sem que eu precise falar 50 mil vezes. Mas quantas vezes nós adultos também precisamos ouvir várias vezes a mesma coisa para a gente conseguir integrar de fato um conhecimento? Às vezes você está fazendo alguma coisa nova no seu trabalho, no seu dia a dia, você está aprendendo alguma coisa e você vai precisar de repetir e repetir e repetir. Então, a primeira coisa que eu falo para a gente conseguir, de fato, ter assertividade na educação de um adolescente é entender que, por mais que ele tenha um corpo físico grande e pareça um mocinho, uma mocinha, né, um adulto, né, um mini adulto, como eu falei, por mais que ele pareça, ele ainda está no processo de desenvolvimento. Ele não é totalmente dependente como uma criança que precisa pegar na mão, mas ele também não é totalmente independente que eu possa soltar. É uma interdependência. Eu preciso estar ali, dar espaço para ele errar e, quando ele errar, sentar ou corrigir, ajustar a rota, mas jamais ficar criticando ou ficar cobrando e exigindo para que ele aprenda de uma vez por todas, porque eu já cansei de falar 1000 vezes a mesma coisa, né? Então eu preciso, primeiro, olhar para mim, entender qual que é o meu, enquanto adulta, qual que é o meu estado de espírito para com o outro. Né? Então, agora, neste momento, eu estou irritada, vai adiantar eu falar com o outro? Não, não adiantaria nem com um adulto, quem dirá com um adolescente. Agora, eu estou entendendo que o movimento que o meu filho está tendo não é pessoal para comigo. Ele está se desenvolvendo, ele está errando e acertando, ele não tem uma coisa chamada córtex pré-frontal, que é essa partezinha que fica atrás da nossa testa, que faz a gestão das nossas emoções. Então, ele simplesmente expressa o que ele pensa e o que ele sente. Ele não necessariamente tem um filtro. Então, o comportamento do adolescente não é pessoal. Se você parar de levar o comportamento do outro para o teu coração enquanto adulto, você vai conseguir olhar para o outro e incentivar ele quando ele errar, ajustar a rota, né, quando ele errar, incentivar quando ele acertar, e assim você vai ajustando a educação dele. Mas o mais importante é entender, o adolescente não é um mini adulto, ele ainda está no processo de desenvolvimento, ele é interdependente, ele precisa de você, e o que ele faz ou o que ele expressa, ele ainda está no processo de aprender a fazer gestão das suas emoções, e nada do que ele faz é pessoal. Parece ser pessoal, mas não é. Não leve o comportamento do outro para o seu coração. Cuide do seu estado de espírito. Se você estiver bem, você consegue olhar para o outro com mais racionalidade e menos emoção. E aí você consegue ajustar melhor a educação. E é justamente isso que eu quero abordar com vocês agora, né? Qual que é o papel do professor nesse momento? Nesse desenvolvimento socioemocional dos estudantes, nesse desenvolvimento e nesse conhecimento da fase da adolescência. Qual que é o papel do professor? Se a gente parar para analisar, quais são as vozes mais importantes dentro da mente de um adolescente? É a dos pais e a dos professores. Tanto que você pode ver que tem muitos adultos que falam assim, eu comecei a acreditar em mim quando o meu professor falou isso, isso, isso. Ou eu comecei a desacreditar de mim quando o meu professor me falou isso, isso, isso. Se o professor tivesse uma noção do quanto ele influencia emocionalmente, psicologicamente aquele adolescente, ele iria rever até a forma como ele trata esse adolescente. Porque muitas vezes a gente vê isso muito acontecendo dentro da sala de aula, o que acontece? Para vocês terem uma noção de estatística, hoje a gente tem 17% dos adolescentes no Brasil com algum tipo de transtorno mental diagnosticado. Ansiedade, depressão, fobia social. Então, o que acontece? Esse adolescente, ele leva tudo isso que está acontecendo na vida dele para dentro de uma sala de aula. A partir do momento que o professor não tem uma empatia, não tem um conhecimento mínimo para ele conseguir acolher aquele adolescente,
ele começa a julgar, ele começa a criticar e ele também começa a ficar emocionalmente fragilizado, porque ele acha que tudo está sendo contra ele não consegue dar aula direito. O adolescente, ele fica naquela batata quente, né? Família joga para a escola joga para a família. Então, o papel do professor é de acolhimento, de orientação, de incentivo, de tirar de dentro daquele adolescente, de mostrar para aquele adolescente o potencial que existe dentro dele, de tirar o melhor que existe dentro dele, ao invés de apontar só o que há de pior, né? Porque é natural que quando você esteja num processo de crescimento, você receba muitas correções. Mas e aquilo que você faz bem? Alguém aponta isso também para você? A gente sempre fala que o adolescente, a gente precisa de toda uma sociedade para formar um adolescente, né? O professor, ele tem um papel de educar tão importante quanto o dos pais, mas não é o mesmo, é diferente. Então, acredito que o papel do professor de orientar, de mostrar para aquele aluno que ele pode ser melhor do que aquilo que ele está trazendo, ou melhor em outras coisas. Inclusive, tem um filme muito lindo, que eu indico que vocês vejam. Todo mundo que é professor e está ouvindo, quem é família também, ele vale para todo mundo nesse sentido. Tem um filme muito lindo que se chama A Quilômetros de Distância, que mostra um boia fria, um mexicano que era trabalhador rural, e ele não conseguia ir muito para a escola, porque ele precisava ficar trabalhando ali com a família dele, porque a família dele tinha o sonho de construir uma casa em outro lugar para ter uma vida melhor. E a professora chegou e deu uma tarefa para os alunos, falando assim: olha, eu quero que vocês escrevam aqui qual é o sonho da vida de vocês. E o menino não sabia escrever direito, porque ele não ia muito para a escola. E ele foi lá e desenhou um astronauta, que ele queria ser um astronauta. E essa professora olhou para ele e por algum motivo ela se solidarizou com aquilo, falou: poxa, se esse menino não for para a escola, ele nunca vai conseguir ser um astronauta. E ela foi lá, sentou com os pais dele, conversou com os pais dele começaram a ter outra estratégia para que o menino conseguisse ir para a escola, meio que, entre aspas, desistiram do sonho de construir a casa deles para que o menino pudesse estudar. E no fim, o menino de fato se tornou um astronauta nas condições mais improváveis. Ele ficou 11 anos tentando entrar. E no final do filme, inclusive, eles mostram a professora se encontrando com ele. Esse filme é baseado em fatos reais. Então, este é o papel do professor. É olhar para cada aluno de forma individual e encontrar dentro dele e mostrar para ele essa luz que existe dentro dele e onde ele pode chegar. E Amanda, você tocou num assunto agora de extrema importância, né? Que é essa questão da saúde emocional desses jovens, desses adolescentes, né? Qual que é a importância da família e da escola estarem atentos na saúde emocional dos seus filhos e dos estudantes? Antes, nós tínhamos uma educação mais militar, né? Onde todo mundo sentava numa carteira de mesa e olhava para frente, na nuca do coleguinha da frente e prestava atenção no professor. E tinha toda uma disciplina. Que hoje se vê muita coisa diferente, até por conta dos variados estímulos que são dados para o adolescente no decorrer desde a sua infância, né? Por exemplo, as telas, que é um fator que mexeu muito com o processo de ensino-aprendizado da criança e do adolescente. Então, hoje, os estilos são variados, né? Não só hoje, que sempre houve, na verdade, os estilos de aprendizados, porém, eles estão cada vez mais complexos, vamos assim dizer, para o professor em sala de aula, que precisa ser muito mais dinâmico. Então, olhar para o estilo de aprendizado do adolescente e da criança, do adolescente, né, perceber qual que é o estilo dele e trazer variações diferentes na forma de educar. E para isso, para ser um educador hoje, e para ser um pai e uma mãe, não adianta, eu reforço, não adianta trazer aquilo que você aprendeu no seu passado para os dias de hoje. Do mesmo jeito que há evolução em muitas áreas da vida, existe também a evolução na forma de ensinar, na forma de ensino. E, infelizmente, a estratégia de ensino tradicional, vamos assim dizer, de uma cultura antiga, ela é uma estruturação falida. A gente precisa trazer inovação também na forma de se conectar, de entregar, de compartilhar ensinamentos, né? Então, é importante e necessário o adulto que está ali na parte da educação, seja o pai, seja o professor, ele olhar primeiro para a sua condição estrutural e socioemocional, né? Para ele conseguir ter hoje uma oportunidade de olhar para o adolescente, como a Amanda trouxe no relato desse filme,
como uma semente que de fato está ali para se desenvolver e ela precisa de um ambiente adequado. Acontece que muitas vezes nem mesmo o professor e nem mesmo o pai, por conta da demanda de trabalho, por conta da correria do dia a dia, por conta dos inúmeros diagnósticos que chegam todos os dias dentro de sala de aula e que não preparam os professores para receber todos os tipos, né, de alunos que chegam ali, com cada um com as suas necessidades, todos eles acabam ficando sobrecarregados. E eu atuei muito tempo em escolas, tanto pública quanto particular, onde eu escutava de colegas de trabalho, que eram professores também, educadores, dizerem: mas esse daí nem tem futuro, para que eu vou ficar investindo nele? E aquilo era uma coisa que me consumia por dentro, né? Porque eu falei: como assim? Você nem sabe. Realmente, os improváveis são os que mais chamam a atenção, porque na hora que eles têm, de fato, o resultado, o sucesso, você fala: meu Deus, da onde que saiu esse daí? Você vê que é de lugares mais improváveis, né? Então, a gente não pode descartar, de fato, ninguém, nenhuma semente que está ali na tua frente. E para eu conseguir olhar com este olhar de semente para o meu aluno ou para o meu filho, eu preciso olhar antes para mim, no sentido de como que eu vou conseguir, eu reforço, a educação na adolescência, a educação na escola ou em casa, ela é extremamente importante, mas muito se dá pela forma como ele é educado. Eu falo muito para os pais hoje, né, nas lives, inclusive, eu falo: se o seu filho está tendo um comportamento X, que você não corresponde aos valores da família, ou enfim, não é o que você gostaria, você não tem que olhar para o adolescente ou para a criança e falar que ele, entre aspas, está com defeito ou ele precisa ser ajustado, porque ele só é uma reação da ação. Quem é a ação? Quem é que educa? Quem é que traz o estímulo? Quem é que diz e dita as regras do jogo, ou os valores, ou os limites? É o adulto. É o adulto do ambiente, é a regra da escola, é a regra da casa, são os limites impostos e a postura de um líder. Então, o adulto que está educando, ele precisa ser um bom líder, onde ele instiga, ele estimula, ele incentiva, ele corrige, mas ele jamais deprecia o adolescente. Então, o que a gente está vendo, normalmente, no que a gente pega muito aqui dentro do empoderamento adolescente, pais que estão exaustos, que entregaram, muitas vezes, a tela para o seu filho porque é um recurso, é um brinquedo, é o que todo mundo tem, não sabem usar porque se perderam, usam a tela como chupeta, né, como uma coisa que, tá chorando, entrega. E aí os pais se perderam nisso. Os adolescentes começaram, então, a ser educados por quem? Pelo mundo, pela internet, que antes, principalmente antes, era terra de ninguém. Os adolescentes começaram a pegar culturas e orientações diversas e os pais perderam as mãos, perdeu a mão na educação. E os professores estão agora recebendo adolescentes diversos com pais que não estão conseguindo educar e trazer uma responsabilidade, uma educação para os seus filhos. Os adolescentes estão apenas mostrando o resultado do caos que está acontecendo de fato em casa. Ou seja, a família e a escola, elas precisam estar no mesmo contexto, né? Nesse momento de desenvolvimento. É que assim, a escola, na verdade, promove, né? Eu vejo muitas escolas buscando promover espaços para integrar a família. Mas os pais, eles não conseguem se conectar à escola, eles não conseguem, muitas vezes, chegar até a escola e ver o que está acontecendo por lá por conta da sua demanda de trabalho. Então, eles nem vão, né? Eles não têm. E aí, você começa a ver todo o problema que está acontecendo. E o que a gente precisa, de fato, é pais mais participativos na vida escolar, pais realmente amigos ali da escola, mas participando, de fato, da vida do adolescente, porque quando um adolescente ele se sente visto, reconhecido, amado e pertencente, o comportamento dele, a reação comportamental dele é muito mais harmoniosa, vamos assim dizer. O professor conseguiria muito mais. O professor hoje muitas vezes está tentando apagar o caos daquilo que não está sendo solucionado e pouco consegue transmitir de fato conhecimento. Por isso que hoje a gente fala muito sobre as habilidades socioemocionais, que inclusive agora é lei dentro das escolas, né? As habilidades socioemocionais, porque a gente basicamente está fazendo com que as pessoas, as habilidades que foram atrofiadas por conta da pandemia, por conta das telas, do uso excessivo de telas, elas precisam ser resgatadas. Lembrar de fazer o humano ser humano. Bom, a Gabriela trouxe 2 pontos aqui de extrema importância, né? Que é essa questão da saúde socioemocional desse adolescente e da Base Nacional Comum Curricular.
Então, eu gostaria de saber de vocês, meninas, como que o programa O Empoderamento Adolescente, ele dialoga com a BNCC, especialmente nessas competências socioemocionais e também nessas habilidades dos adolescentes e dos estudantes. Na realidade, o trabalho do empoderamento adolescente é estimular as habilidades de forma prática nesses adolescentes. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente olha para o adolescente de hoje, por que o adolescente ele veio perdendo essas habilidades? Parece muito óbvio, né? A gente fala assim, mas tem que ensinar o adolescente a fazer amigos, tem que ensinar o adolescente a se comportar em algum lugar, tem que ensinar o adolescente a falar com as pessoas. Tem. Por quê? Antigamente, quando a gente se relacionava muito mais fora de casa, né? Então, eu queria ir lá chamar um amigo para brincar, eu tinha que ir lá, criar coragem de bater na porta da casa dele, de falar com a mãe dele, de lidar com, de repente, a falar, não, ele não vai, e eu argumentar, ou eu ia lá e perdia uma bolinha de gude, e aí pegava emprestada com outro, então eu desenvolvia muitas habilidades. Por que isso foi implementado dentro das escolas? Porque já se percebeu que o fato do uso constante da tecnologia vai fazendo com que a gente atrofie essas habilidades, não só o uso constante da tecnologia, mas a forma de vida que a gente leva hoje, né? Então, o que a gente faz aqui dentro do empoderamento adolescente? A gente trabalha com temáticas, em imersões, em workshops, em atividades práticas com esses adolescentes para que eles exercitem essas habilidades. Seja a habilidade de enfrentar desafios, seja a habilidade de cumprir com a sua responsabilidade, seja a habilidade de dizer não, seja a habilidade de parar de se comparar com as pessoas, seja a habilidade... Então, são habilidades diversas de entender o contexto familiar, né, o papel dele no contexto familiar, para que as hierarquias não se invertam dentro de casa. Então, o que a gente faz é entregar munição e repertório para que esse adolescente possa agir diferente. Isso para o adolescente, né? Quando a gente fala dos professores, o que a gente faz e o que a gente vê muito é assim, legal, existe o programa de educação socioemocional nas escolas, mas o professor, ele não consegue dar aquela aula, aquela matéria, porque ele não foi preparado, porque ele mesmo não tem habilidades socioemocionais, ele não sabe o que fazer, ele recebeu um material e falou, olha, aplica isso dentro da sala de aula. Então, o que a gente faz é preparar este professor, dar conteúdo, da munição, para que esse professor consiga aplicar, não só aplicar a matéria, mas começar a ter resultado, fazer com que os alunos engajem, enxerguem essa matéria como algo construtivo na vida deles, porque existe uma repulsa ainda por esse tema, por parte dos adolescentes, mas depois que eles conseguem engatar e ver a diferença disso na vida deles, eles começam a amar. Então, é uma questão de cativar o adolescente para que ele engaje nisso também. E é assim que a gente colabora em todo esse ecossistema, né? Tanto diretamente com os adolescentes, quanto para as escolas, para que eles possam atuar da melhor forma. Então, tem escolas que contratam empoderamento adolescente para fazer palestras, para fazer workshops, para fazer treinamento de professores, para atuar em diversas frentes para ajudar nesse processo de desenvolvimento do adolescente e da família também, não só do adolescente. Múltipla escolha. Bom, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, aqui no Pode Aprender, Gabriela e Amanda, nós sempre trazemos dicas, né, para os nossos professores, para os nossos ouvintes, para que eles possam trabalhar dentro de sala de aula e até mesmo estender o tema do episódio de hoje. Hoje nós estamos falando da fase tão complicada que é a adolescência. Então eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma dica para os nossos ouvintes, para os nossos professores, para que eles possam colocar já nos seus conteúdos e nas suas propostas dentro de sala de aula. Nossa, muitas. A gente tem um livro que se chama Guia para Pais de Adolescentes do Século XXI. E lá a gente fala exatamente como está sendo, basicamente, a adolescência na geração de hoje e como atuar com esse adolescente, como instigar, estimular, entender melhor esse adolescente. Então, o nosso livro é um guia prático, vamos assim dizer, para pais e professores, né, profissionais que atuam diretamente com os adolescentes. Nós também temos aqui não só esse livro, mas também indicações de filmes que a gente pode trazer para vocês, porque, como a Amanda falou, né, A Quilômetros de Distância é um filme que traz reflexão, aprender mais sobre, por exemplo, programação neurolinguística, que é uma PNL, dinâmicas de PNL. Isso faz com que
você trazendo o conteúdo que você precisa trazer de uma forma estratégica, que fale para o seu filho, por exemplo, né? O meu filho, ele é muito sinestésico. O que significa isso? Nós temos 3 estilos de aprendizado: o visual, o auditivo e o sinestésico. Então, se você está falando muito e o seu filho não está conseguindo te entender, você tem que repetir 1000 vezes, de repente está na hora de você trocar a estratégia de ensino. Você vai desenhar, você vai colocar um quadro, você vai fazer junto com ele. E aí, quando você entende que o teu filho aprende melhor fazendo junto, vendo, você vai identificando o estilo de aprendizado do seu filho e integrando isso na educação dele para que seja melhor, né, e mais fácil, tanto para ele quanto para você não gerar de fato um caos. Então, se for para deixar 3 dicas, seria o nosso livro, que é o Guia para Pais de Adolescentes do Século XXI, que tanto serve para os pais quanto para os professores. Os filmes que a gente também veio falando aqui, a quilômetros de distância, para a gente pensar e refletir e estimular, e também a busca de conteúdos que falem sobre estilos de aprendizados e programação neurolinguística. Parece ser muito complexo, mas não é. Coloca no ChatGPT, coloca no Google, que realmente muitas dinâmicas práticas para o ensino do dia a dia vai fazer mais sentido quando você entende que cada um tem um estilo de aprendizado e se você usar uma programação neurolinguística que abrange todos esses estilos, fica mais fácil de você conseguir conversar com um adolescente num primeiro momento. Agora, a dica final, Danae, se você me permitir mais um minutinho, antes de falar com o outro, olha para o seu estado de espírito antes, olha para você, veja o seu estado de humor, veja como você se encontra, porque você só vai entregar aquilo que você tem. Então, se você estiver bem com você, você consegue entregar uma educação de mais qualidade. Você pode não estar trazendo as melhores estratégias do mundo, mas a harmonia do teu coração dita a regra do jogo. Se você tiver com a intenção de fato de ajudar, mesmo que você não esteja com a melhor estratégia, você consegue se conectar com esse adolescente. E a conexão é a base da educação. Se for para fechar, conecte com o adolescente, crie vínculo com ele, seja amigo dele, para que você consiga educar, e a educação, então, transforma. Eu queria só complementar essa fala da Gabi, no sentido de trazer uma reflexão sobre... a gente vê muito, assim, tanto os pais quanto os professores tentando usar as mesmas estratégias que eles sempre usaram, né? Então, a primeira coisa é, não acha que você sabe de tudo e não acha que essa é uma fase que você só tem que esperar passar. Só vai passar, daqui a pouco tudo vai melhorar, deixa eu só sobreviver a essa fase. Não é assim que funciona. Então, eu acredito que isso vale tanto para o professor quanto para os pais. Se você continuar usando as mesmas técnicas, o mesmo jeito, porque meu pai fazia assim, então vai funcionar com meu filho. Porque eu sempre dei aula assim, por que não está funcionando agora? O mundo mudou. E se você não entender que o mundo mudou, se você não for atrás de novos conhecimentos, de novas ferramentas, você vai preparar um filho para um mundo que não existe mais e você vai se desgastar muito no ambiente escolar. Porque esse adolescente, ele demanda estratégias diferentes. Vá em busca de aprendizados. E dicas, né, para quem quer aprender mais, professores, pais, enfim, tem um livro. No nosso livro, ele fala muito sobre como funciona o cérebro do adolescente, então isso é muito importante, você entender como funciona o cérebro, porque ele funciona de forma diferente. Então, se você achar que ele é um mini adulto, vai dar tudo errado, fato. Mas também tem um livro que eu gosto demais, demais, e que vai te fazer entender e passar por essas situações de uma forma muito mais leve e muito mais comprometido. Eu sempre falo que o adolescente ele precisava andar com uma camiseta escrita em treinamento, para que todo mundo lembrasse que ele é um ser humano em treinamento, estagiário da vida adulta, e ter mais paciência. Então, tem um livro muito interessante que se chama Os 5 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. 2 dos 5 compromissos, só para ser bem breve aqui, não leve nada para o lado pessoal. Então, nada do que o adolescente está fazendo é para te atingir, é para te ferir, é só porque ele está tentando, do jeito que ele sabe, com as ferramentas que ele tem, atingir os objetivos dele. Esteja sempre pronto para fazer com que esse adolescente evolua, né? Sempre que você abre a boca para falar com esse adolescente, esse é um outro compromisso, seja impecável com a sua palavra. Quando você abre a boca, não abre a boca para criticar, para falar que foi ruim, mas para ensiná-lo a fazer algo, para que ele evolua de estágio de onde ele está. E a outra é não tire conclusões precipitadas, porque nós adultos, seja um educador, seja um pai, sempre acha que, não, tá fazendo isso por conta daquilo, tá fazendo aquilo por conta daquilo outro. Poxa, tem adolescente que chega pra gente nas imersões e fala assim, olha, meus pais acham que eu sou burro, que eu não estudo porque eu fico no videogame,
Mas, na verdade, eu estou indo mal na aula porque eu tenho vergonha de levantar a minha mão para fazer pergunta e ser zoado por todo mundo. Então, esse adolescente ele precisa fortalecer a autoestima. Não é sobre tela. E se ele está muito na tela, é porque ele está com algo dentro dele que ele não está conseguindo resolver. Então, ele está usando a tela como fuga. Entenda. Eu acho que a maior dica é entenda o porquê que as coisas estão acontecendo ao invés de criticar por que elas estão acontecendo. Diversão para casa. Eu quero agradecer imensamente aqui a participação da Gabriela e da Amanda, né? Nós estamos tratando de um tema tão importante que é a adolescência, que é essa fase de construção, de transformação, né? Desse adolescente que vai ser um adulto no futuro. Então, uma fase que precisa ter atenção, que precisa ter cuidados. Então, um assunto que a gente poderia se estender aqui por muito mais tempo, mas eu quero agradecer a participação da Gabriela e da Amanda, e eu vou deixar agora aberto um espaço para que tanto a Gabriela quanto a Amanda deixem aqui as suas redes sociais, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Gabriela, ou quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Amanda, ou até mesmo conhecer, se aprofundar um pouco mais no trabalho do empoderamento adolescente. Eu deixo aberto aqui um espaço para que vocês deixem os contatos de vocês. Nosso Instagram hoje é o Empoderamento Adolescente, literalmente escrito Empoderamento Adolescente, e lá também tem as nossas redes pessoais, que eu converso muito mais com os pais e com os professores. A Amanda conversa bastante também com os adolescentes. Nós fazemos as imersões mensalmente, todas as imersões no formato de 5 dias online, a gente atende o Brasil inteiro, então sejam todos muito bem-vindos a conhecer o nosso trabalho. A gente trabalha com o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, a gente tem a premissa de que o adolescente, todos eles, inclusive hoje nós estamos com uma imersão, está acontecendo hoje, né, essa imersão, temos ali 300 adolescentes ao vivo com a gente, e todos eles chegam no primeiro dia dizendo que foram amarrados, que vieram porque o pai mandou, porque alguém obrigou, e tá tudo certo, porque eles não têm afinidade com esse tipo de conteúdo, mas a nossa garantia é, faz o primeiro dia, se ele não gostar, nós devolvemos o seu investimento, não precisa forçar ele a continuar. Então essa é bem a conhecer, coloque o seu filho realmente em ambientes que estimulem ele a desenvolver valores, porque ele está no processo de construção da sua identidade. E todos os dias, 7h15 da manhã, são lives gratuitas no nosso Instagram, falando exatamente sobre a educação de pais e filhos, a educação de profissionais com os adolescentes e como ajudar eles nesse processo de desenvolvimento pessoal. Perfeito. Gabriela e Amanda, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. E eu agradeço também imensamente a você, que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da banca do podcast. Para comentários e sugestões, basta você enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas nossas redes sociais e também no site da Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição da banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.